Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você vai estar vendo esse vídeo. Espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é o Klebert Lucas e essa é mais uma aula de biologia na qual nós falaremos sobre interação gênica, tá bom? Então vamos começar pelo começo. Interação gênica, o que é interação gênica? Vamos começar pelo conceito aqui. Interação gênica é a denominação de um processo que ocorre quando dois ou mais genes interagem controlando apenas uma característica. Para que ocorra essa interação, não é necessário que os genes estejam localizados no mesmo cromossomo. Então, isso não é necessário. Então, vamos lembrar lá da segunda lei de Mendel, quando a gente estudou ervilhas, duas características em conjunto, sendo a cor da ervilha e a textura da ervilha. A cor da ervilha pode ser amarela ou verde. A textura da ervilha pode ser lisa ou pode ser rugosa. Para cada característica dessa, por exemplo, para a cor da ervilha, a gente tem apenas um par de genes, certo? Vamos, por exemplo, usar o V, né? O Vzão, Vzão. A ervilha vai ser amarela. Vzão, Vzinho, amarela. E Vzinho, Vzinho, verde. Ok? Então, apenas esse par de alelos, né, de genes, determina uma característica. Nesse caso da interação gênica não, porque a gente tem mais de um par. Então a gente vai ter dois ou mais genes agindo para determinar uma só característica, tá bom? Uma só. Então, existem diferentes tipos de interação gênica e elas podem ser agrupadas em dois tipos principais, duas categorias, sendo interações epistáticas e interações não epistáticas, sendo que as interações epistáticas são divididas em epistasia dominante e epistasia recessiva, aqui nessa aula que a gente vai ver, ok? Na interação gênica, a proporção genotípica é a mesma da segunda lei de Mendel, enquanto a proporção fenotípica sofre alterações. Então, a proporção que a gente tinha lá na segunda lei de Mendel, de 9 para 3 para 3 para 1, ela vai sofrer alteração em alguma das vezes aqui na interação gênica, tá bom? Nas interações não epistáticas, os alelos de diferentes locos interagem para determinar uma só característica. Então, alelos de diferentes locos determinando uma só característica. As interações epistáticas são caracterizadas pela redução do número de classes fenotípicas, alterando-se a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Já nas interações não epistáticas, as proporções de 9 para 3 para 3 para 1 se mantêm, mas esses valores referem-se às proporções entre quatro fenótipos distintos de um mesmo caractere. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que nas interações não epistáticas, essa proporção fenotípica ela não vai se alterar. Ela vai se alterar quando a gente tiver interações epistáticas. Beleza? Então vamos lá. Então, galera, para ficar bem mais fácil de entender, vamos usar exemplos, tá? Vamos sair um pouquinho dos conceitos e aplicar esses conceitos aqui em alguns exemplos de cruzamento. O primeiro exemplo que a gente vai tratar sobre interação não epistática, tá bom? Então a gente vai falar sobre interação não epistática primeiramente. A gente vai falar de um exemplo muito clássico, que é o da herança da forma de cristas em galináceos, tá bom? Então, né, para essa característica, a forma da crista, ela é condicionada, determinada por dois genes, sendo o R e o E. Esses dois genes vão se combinar para formar as cristas em galináceos, ok? Então, nós temos quatro padrões quatro formas de cristas de galináceos que elas têm nomes diferentes. Então, a gente tem a crista tipo ervilha, a crista tipo rosa, a crista tipo noz e a crista simples, tá bom? A simples, essa maior. A noz, ela é menor em relação à crista simples, é quase do mesmo tamanho da crista rosa, que a crista rosa tem um formato diferente, e a crista ervilha é a menorzinha, tá bom? Então, para cada uma desse tipo de crista, há um genótipo responsável.
Para a crista do galináceo ser ervilha, tem que ter o quê? Ter pelo menos um alelo ezão. Pelo menos um gene ezão. Pelo menos um, tá bom? E Rzinho, Rzinho. Então pode ser ezão, 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 ezinho. Para ser rosa, ele precisa ter obrigatoriamente, ó, um alelo dominante do Rzão. Então, lembra, ó, quando tiver, ó, um alelo, um gene dominante é de ervilha. Quando for R, é de rosa. Tá, mas presta atenção, ó, que pode ser que tenha os dois, ó, Rzão e Ezão. Quando aparecer os dois no mesmo genótipo, essa galinha vai ter a crista do tipo nós, tá bom? Então pode ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. E aqui pode ser Ezão, Ezão, ou Ezão, Ezinho. E a crista simples é aquela que recebe os genes em homozigose recessiva. Então, Ezinho, Ezinho e Rzinho, Rzinho, beleza? Então, ó, vocês puderam ver que apenas esses dois genes aqui, se combinando, formaram 4 tipos de cristas de galinha. Então, a gente tem, né, 2 genes trabalhando em uma única característica. Não é como a ervilha lá, que a gente estava trabalhando a cor e o formato. Aqui não, a gente está trabalhando uma característica só, que é a forma, mas essa forma pode ser diferente, beleza, galera? Então, ainda continuando sobre o mesmo exemplo sobre a epistasia, sobre a interação não epistática. A gente vai fazer um cruzamento aqui entre um indivíduo que tem uma crista nós e um indivíduo que tem uma crista nós. Lembra lá que para ter a crista nós ele tem que ter obrigatoriamente pelo menos um Rzão e um Ezão? Pois é, então que coloquei Rzinho e Ezinho. Então, se tem um Rzão e um Ezão, pronto, é crista nós. Então, a gente já sabe que quando o genótipo tem dois pares heterozigóticos, nós temos 4 possibilidades de gametas. Então, eu já coloquei aqui embaixo, ó, Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho. Peguei os gametas, coloquei aqui em cima para fazer o cruzamento no nosso quadro de Punnett. Coloquei aqui em cima também. Ó, realizando o cruzamento para não perder muito tempo, então, já para agilizar o processo. Mas você já sabe como é que é o processo, né? Ó, Rzão com Rzão daqui, Rzão, Rzão. Ezão com Ezão daqui, Ezão, Ezão. E por aí vai. Então, depois de fazer todas as combinações através dos cruzamentos, eu obtive uma proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Igual a da segunda lei de Mendel, lembra? Então, vamos ver aqui, ó. 9, o que, ó? 9 galináceos com ervilha do tipo nós, em amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tipo nós. Para 3, tipo rosa. 1, 2, 3. Esse quadrado rosa aqui. Para 3, tipo ervilha, que são esses em azul. 1, 2, 3. Para um fenótipo simples, ou seja, crista simples. Apenas um. Então, 9 para 3 para 1. Mas qual é a diferença? É igual à segunda lei de Mendel? Não, não é igual, porque lá na segunda lei de Mendel a gente está estudando 2 características. E aqui a gente está estudando uma característica só, condicionada por 2 genes. Ok? Enquanto lá cada característica era condicionada por um gene somente. Tá bom? Enfim, galera. Então, essa é a interação não epistática. Então, galera, esse é o nosso primeiro caso de epistasia. A gente vai estudar uma epistasia dominante. Então, a epistasia pode ser dominante ou recessiva. Dominante quando? Quando ela é condicionada por um alelo dominante. E a epistasia recessiva é quando ela é condicionada por um alelo recessivo. Então, venham comigo. Ocorre quando o alelo dominante de um par inibe a ação dos alelos de outro par. Então vamos ao exemplo aqui, ó. A herança do corpo do fruto de abóbora é um exemplo de epistasia dominante. Nesse caso, a interação dos alelos de 2 locos está associada a 3 fenótipos: fruto branco, fruto verde e fruto amarelo. Aqui, ó. Branco, verde e o amarelo. Então coloquei aqui os alelos, os genes responsáveis por cada uma dessas características. Então, para a abóbora, para o fruto ter o pigmento amarelado, tem que ter um bezão. Pode ser bezão, bezão ou bezão, bezinho. Mas tem que ter pelo menos um bezão, já que ele é dominante em relação ao bezinho.
Para ter o pigmento verde, como o pigmento verde é recessivo, ele é condicionado por Bzinho, homozigose recessiva. Já quando aparecer do genótipo um Czão, esse Czão aqui, ele vai inibir a ação de Bzão e Bzinho. Então, ele vai ser o gene epistático, porque ele vai inibir a ação do Bzão e do Bzinho. Já o Czinho não vai inibir a ação de Bzão nem de Bzinho, é tranquilo. Somente o Czão que vai ocasionar isso. Então, eu peguei aqui, ó, dois indivíduos, sendo um Bzão, Czão, com um Bzinho, Czinho. Cruzando esses indivíduos, eu obtive todos os indivíduos da geração F1, ó, 100% de indivíduos de híbridos, Bzão, Czinho. Beleza? Cruzando esses indivíduos entre si, aqui na geração F1, eu obtive uma geração F2 com uma proporção diferente daquela proporção da segunda lei. Porque agora nós temos, ó, 12 indivíduos brancos de 16, 12 frutos brancos de 16, 3 amarelos de 16 e 1 verde de 16. Então a proporção não é mais 9 para 3 para 3 para 1. Aqui é 12 para 3 para 1. Ok? Então perceba-se que houve uma mudança aqui na proporção fenotípica, beleza? E outro detalhe importante, galera, que para esse gene aqui, Czão inibir, como ele é dominante, ele não precisa estar em homozigose. Ele pode estar em heterozigose, basta ter apenas um Czão, que é diferente de epistasia recessiva, que tem que ter, no caso, o gene recessivo em homozigose, tá bom? Falando nisso, vamos ver um exemplo de epistasia recessiva, tratando aqui sobre a pelagem de labradores, cães labradores, que podem ter a pelagem preta, chocolate e amarelo, as três possibilidades. Então coloquei aqui embaixo, mas também está aqui em cima, né? Ó. Vou ler essa parte de baixo. Para ter o pigmento preto, precisa ser Bzão alguma coisa, Bzão ou Bzão. Para ter o pigmento marrom ou chocolate, tem que ser Bzinho. Esse Ezão aqui, esse gene Ezão, ele não altera o Bzão e o Bzinho. Então ele não é o gene epistático, ao contrário do nosso exemplo passado, que o gene dominante era o epistático. Nesse caso não, o Ezinho vai ser o gene epistático, que vai impedir a expressão do Bzão e do Bzinho. Beleza? Então ele vai ter que estar, ó, em homozigose para atuar. Então, pegando novamente dois indivíduos de híbridos, Bzão, Ezão, Ezinho, cruzando esses indivíduos, eu obtive essas possibilidades aqui, ó. Tá bom? E o que aconteceu? Eu percebi que a proporção também mudou. Eu não tenho mais 9 para 3 para 3 para 1. Eu tenho 9 para 4 para 3. 9 indivíduos pretos para 4 indivíduos amarelos para 3 indivíduos marrons. Então, todos os indivíduos que em seu genótipo têm o gene Ezinho, o que aconteceu? Todos os indivíduos são amarelos, têm a cor amarela, porque o gene Ezinho inibiu a ação do Bzão e Bzinho. Então não importa se ele tem um Bzão, ó, por exemplo aqui, ó, tem um Bzão. Então era para ser preto, mas como tem Ezinho e é o gene epistático, não ocorreu. Beleza, galera? Então só para finalizar, pessoal, falando sobre as proporções clássicas, quando a gente fala de epistasia dominante, ou seja, o gene A Azão epistático sobre o Bzinho, a proporção clássica vai ser de 12 para 3 para 1. Já quando a gente fala de epistasia recessiva, ou seja, tem que estar em homozigose recessiva, ele vai ser epistático sobre o Bzão e Bzinho, e a proporção clássica vai ser de 9 para 3 para 4. Enfim, galera, e foi isso. Essa foi a nossa aula sobre interação gênica. É um assunto que ainda não foi esgotado, ainda tem bastante coisa para falar, então nós falaremos sobre esse assunto nas aulas posteriores, dando continuidade. Mas essa é a primeira parte mais introdutória, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou falem comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Enfim, muito obrigado e até a próxima.